Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos dando sequência ao estudo do direito penal, hoje com o tema crimes contra a administração pública. Vamos lá, pessoal, vamos já fazendo aqui o nosso compartilhamento para que nós estejamos cada vez melhores no cenário de preparação. Olha lá, galera, o que primeiramente, antes de qualquer questão a ser feita, nós temos que desenvolver? Pessoal, o que seria? Seria você estudar corretamente o conceito de funcionário público para fins penais. Nós temos lá no artigo 327, através de uma norma penal não incriminadora explicativa, o conceito de funcionário público para fins penais. Olha aqui. Então, considera-se funcionário público para os efeitos penais. Efeitos penais. Os efeitos penais são diferentes dos efeitos administrativos. Por quê, professor? Porque nos efeitos administrativos, lá tem as regras de ingresso no funcionalismo público, no serviço público como um todo, né? São os agentes públicos. Perfeito. Os efeitos penais, eles são mais amplos. Existem pessoas que não seriam consideradas servidores públicos no âmbito administrativo, mas que, para fins penais, são inseridos como funcionários públicos para fins penais. Esse termo, funcionário público, é um termo já, vamos dizer, ultrapassado. O termo correto é servidor público, mas a lei penal assim o estabelece. Então, o que você tem que saber? São funcionários públicos para os efeitos penais, embora transitoriamente ou sem remuneração. Embora transitoriamente, alguém que esteja desenvolvendo algum trabalho transitório para a administração pública, seja uma manutenção, seja uma instalação em algum órgão público, algo do tipo, configura aqui o embora que transitoriamente. E o sem remuneração? Professor, existem funções públicas que são sem remuneração. Por exemplo, são aquelas funções que são tidas como funções honoríferas, né? Aquelas funções que são de atendimento a um chamado público. Por exemplo, o jurado no tribunal do júri, por exemplo, o mesário na eleição. Então, o mesário ele não recebe uma remuneração para aquele fim, mas durante aquele período ele é funcionário público para fins penais. Caso ele venha praticar um crime naquela situação, ele será inserido dentro do contexto dos crimes funcionais. Então, muita atenção aqui. O artigo 327 ele traz essa prescrição inicial. Aí eu vou para o parágrafo 1º, que aqui tem um alerta. Aqui nós temos o fenômeno da equiparação a funcionário público. Então, equipara-se a funcionário público quem exerce, mesma coisa, cargo, emprego ou função pública, né? Em entidade paraestatal. Esse termo também é um termo antiquado. E aí, quem seriam essas entidades paraestatais, professor? Quando a gente fala em entidade paraestatal, você tem que lembrar da administração pública indireta. Então, são aquelas entidades da administração pública indireta. Quais sejam? A autarquia, a fundação pública, que até alguns doutrinadores chamam de fundação autárquica, porque ela teria regras muito similares à autarquia. A empresa pública e a sociedade, a sociedade
de economia mista. Tudo bem? Então, essas seriam as entidades paraestatais denominadas aí na lei. São aquelas que representam a administração pública indireta. Vamos ter um alerta aqui com relação à autarquia, porque ela vai ter uma relevância muito grande logo no parágrafo 2º. Além disso, além de funcionários públicos de paraestatais, então, por exemplo, um servidor da Caixa Econômica Federal, um servidor que é uma empresa pública, um servidor do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, eles são equiparados a funcionários públicos para fins penais. Porém, aqui nós temos quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Então, uma concessionária de serviços públicos, aquele funcionário em que tese ele possa ser contratado livremente, como na iniciativa privada, mas no âmbito penal ele é considerado funcionário público para fins penais. Atenção para isso, hein? Atenção para esse cenário aqui. Quando eu vou para o cenário do parágrafo 2º, nós temos uma figura de uma causa de aumento de pena. Olha aqui. Terá o aumento de pena de terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão, ou função de direção ou assessoramento à administração direta. Tudo bem? Cuidado aqui. Cargo em comissão, você tem que lembrar lá no direito administrativo que nós temos duas formas de uma pessoa ingressar em um cargo em comissão. Como? Primeira forma é ele ser uma pessoa estranha à administração pública e, por conta de uma especificidade, de uma competência ou de uma especialização, ele ser contratado pela administração pública para o exercício de um cargo em comissão. Tudo bem? Então, ele vai exercer um cargo em comissão, sendo uma figura estranha à administração pública. Primeira modalidade. E a segunda modalidade são aquelas pessoas que já exercem um cargo efetivo, ou seja, elas são concursadas, elas integram ali os quadros daquele órgão público, mas elas vão exercer uma função de direção, de chefia, que acaba sendo uma função de um cargo em comissão. Então, atenção para isso, porque tem essas peculiaridades aí que você tem que lembrar lá do direito administrativo. Legal. Prof, qual é o detalhe aqui? Quando ele fala em administração pública direta, você não tem nenhum problema, porque a administração pública direta está claro para nós, né? Agora, o lance está na administração pública indireta. Por quê? Porque ele fala aqui, olha aqui, da sociedade de economia mista, ele fala da empresa pública, ele fala da fundação, mas ele não menciona a autarquia. Então, quem exerce um cargo em comissão em uma autarquia não terá o aumento de pena. Foi assim que se comportou os tribunais, né? Em especial, já em vários julgados do STJ e o STF, de que não podemos ter a autarquia aqui, porque seria uma modalidade de analogia in malam partem. Tudo bem? Cuidado aqui, é uma analogia in malam partem. Eu não posso fazer uma analogia utilizando situações semelhantes para prejudicar uma pessoa, já que a lei não descreve isso. A lei não descreveu o ocupante de cargo em comissão, o cargo de direção, de assessoramento de uma autarquia. Cuidado aqui, porque pode vir uma questão de prova. Beleza? Legal? Além disso, os tribunais superiores indicam que o exercício de mandato eletivo já configuraria esse parágrafo 2º, tá? E assim você tem que se comportar diante de um cenário de prova. Tranquilo? Então, cuidado com o fenômeno aqui da autarquia. Bom, feita essa introdução, a gente pode ir lá para as questões para nós nos desenvolvermos, porque esse é o objetivo sempre nosso aqui,
de desenvolvimento em matéria de direito penal, de processo penal e também da legislação institucional. Vamos lá, moçada. Banca do Ministério Público de Goiás, órgão, né, do Ministério Público, prova de promotor de justiça 2019. Vamos lá. Sobre os crimes contra a fé pública e a administração pública, assinale a alternativa incorreta. Então, o prof tem destacado com você, até em verde aqui, deixa eu colocar, trazer para o vermelho, porque eu sempre gosto do vermelho, porque o vermelho traz a você aquela sensação do alerta, né? Nem sempre o vermelho é o erro, o vermelho é o alerta. Então, vamos lá. Sobre os crimes contra a fé pública e a administração pública, assinale a alternativa incorreta. Esse é um alerta. Você tem que saber o que o examinador quer. O particular que paga vantagem indevida. Paga vantagem indevida a um policial que abordou numa blitz, atendendo solicitação do próprio policial, comete o crime de corrupção ativa, enquanto que o policial comete o crime de corrupção passiva. Bom, está parcialmente errada. Por quê? Porque o policial, quando ele solicita, ele pratica, sim, o crime de corrupção passiva. E o particular? Eu sou particular, não. Aqui a gente tem que já estabelecer a seguinte visão. Olha aqui, ó. Eu vou até abrir um campo aqui para você avançar, para você sempre estudar certo. A gente tem que ter a visão do estudo certo. Não dá para ter um estudo mais ou menos. Olha aqui. Então, o tema aqui, nós temos que saber o seguinte, ó, particular. E eu tenho o funcionário público. Funcionário público. Bom, qual é o estudo, professor? É o confronto entre a corrupção passiva e a corrupção ativa. O particular não pratica corrupção passiva. Então, ele pratica o quê? Corrupção ativa. E o funcionário público, professor? O funcionário público pratica corrupção passiva. Pronto, isso aqui é a regra. Isso aqui é a regra. Show de bola? Aí você tem que interpretar quais são as condutas existentes em... O que são condutas, professor? São os verbos. São os núcleos do tipo penal. Então, você tem que saber quais são os núcleos do tipo penal para você estar muito atento. E quando se trata de crimes contra a administração pública, você tem que saber fazer as correlações certas. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pela corrupção passiva. Então, olha lá. A corrupção passiva praticada pelo servidor público, nós temos a primeira conduta. Solicitar. Que é, inclusive, a conduta da questão. Depois eu tenho a conduta receber. E eu tenho a conduta aceitar promessa. O aceitar. Legal? E na corrupção ativa, professor, que é aquele crime praticado pelo servidor público contra a administração pública. Aqui eu tenho duas condutas. Eu tenho a conduta oferecer, tudo bem? E eu tenho a conduta prometer. Beleza, moçada? Olha que interessante. Bom, então nós temos que fazer a correlação. Olha, eu tenho um particular na cena e eu tenho um funcionário público na cena. Ok. De quem iniciou a conversação aí? Vamos dizer assim.
A partir de quem, professor? Foi a partir do funcionário público que solicitou. Então, você vai observar que, no solicitar, eu não tenho uma conduta pelo particular correlata. Então, se ele pagar, olha aqui, a conduta do pagar, pagar a solicitação é fato atípico. É fato atípico. Tudo bem? Tanto na corrupção passiva, quando ele solicita, quanto lá na concussão também, quando ele exige. Então, quando o servidor público ele exige vantagem indevida e o particular paga, fato atípico também para o particular, porque eu não tenho essa conduta correlata. Olha como que fica tranquilo. Então, aqui a questão já está alternativa incorreta. Olha aqui, ó. Já é a letra A de cara, porque o particular que paga, atendendo, comete corrupção ativa? Não comete. A conduta dele é atípica. Tudo bem? Agora, aqui tem um outro cenário. Já vamos aproveitar, já que a gente já está aqui nesse tema, ainda que não seja abordado pela questão, mas eu quero já abordar com você. Olha que interessante. Quando eu tenho o oferecer, eu posso ter o oferecer de duas formas. Eu posso ter ele isolado e eu posso ter o prometer também isolado. O que é o isolado, professor? É a conduta só praticada pelo particular. O funcionário público falou assim, não, você está oferecendo dinheiro para mim, você está preso. Então, a conduta foi isolada. Aí ficaria somente para o particular o crime de corrupção ativa. E para o funcionário público, professor? Nenhuma, fato atípico. Inclusive, isso é o que se espera do funcionário público como um todo. Tudo bem, moçada? Atenção para isso. Agora, eu posso ter, e eu vou até tirar a questão do isolado, você já entendeu que eu posso ter a conduta só praticada pelo particular. Por que você vai tirar, professor? Porque eu quero mostrar para você o outro cenário. Qual é o outro cenário? O outro cenário é aqui, ó. Se eu tenho o oferecimento, mas eu tenho o recebimento, concorda que quem oferece a vantagem tem um recebimento? Ok, para ter a concordância lá do servidor público, e quem promete a vantagem tem que ter a aceitação. Quando isso ocorrer, aí sim eu tenho pelo particular a prática da corrupção ativa e pelo funcionário público a prática da corrupção passiva. O que você tem que interpretar aqui? A doutrina e a jurisprudência entendem que quando ocorre esse cenário, ou seja, quando tem o oferecimento isolado, professor, não. Quando tem o oferecimento isolado e não tem o recebimento, cana nele. Quando tem a promessa isolada e não há aceitação, cana nele. Agora, quando há o oferecimento e quando há o recebimento, ou quando há a promessa e a aceitação, aqui nós estamos diante de um concurso necessário de pessoas. Tudo bem? Atenção para isso. Para eu ter o recebimento por parte do servidor público, eu tenho que ter tido. Se o funcionário público recebeu, eu tenho que ter alguém que pagou. Aí o que ofereceu, desculpa, melhor dizendo, ofereceu. Tá? Porque a paga aqui por si só da solicitação é fato atípico. Mas, ó, se eu tenho recebimento, alguém ofereceu. E se eu tenho aceitação, aí a interpretação ela tem que partir do funcionário público para o particular. A doutrina e a jurisprudência, então, entendem que isso aqui é um cenário de um concurso necessário de pessoas. Eu, obrigatoriamente, vou ter um recebedor. Se eu tenho um recebedor, eu tenho que oferecer. Se eu tenho aceitação, é porque alguém prometeu.
Cuidado. Porque como que a banca faz? O crime de corrupção passiva pressupõe a existência do crime de corrupção ativa, pois a doutrina e a jurisprudência o considera como crime de concurso necessário de pessoas. Errado. Porque nós não podemos esquecer, por exemplo, que na solicitação a conduta é só do funcionário público. O particular pratica fato atípico, que é a nossa questão aqui de prova. E eu também posso ter o oferecimento isolado e a promessa isolada e não ter o recebimento ou a aceitação. Para ele cobrar esse conteúdo, ele tem que ser específico. Então, ele tem que falar, em situações em que ocorre o recebimento ou a aceitação pelo funcionário público, olha a interpretação, é sempre partindo do funcionário público. Significa dizer que alguém, que o particular ofereceu ou prometeu aquela vantagem indevida. Nesse contexto, estamos diante do concurso necessário de pessoas. Perfeito. Aí você partiu para o abraço e chegou grande na prova. Legal? Então, o gabarito aí é letra B. As demais são todas corretas, mas vale a pena a gente dar uma lida rapidinho, só para você se ambientar. O advogado que instrui testemunha a dar depoimento falso deve responder pelo crime de falso testemunho, correto. Muito embora se trate de crime de mão própria, correto. Falso testemunho é um crime de mão própria. Porém, se o advogado orientou a parte, até porque ele é a defesa técnica, né? Então, a defesa técnica, se espera uma outra postura da defesa técnica, os tribunais superiores e a doutrina também já se posicionam nesse sentido, de que o advogado responde, sim, pelo falso testemunho, mesmo em que pese ser o crime de falso testemunho um crime de mão própria. Se a esposa de um preso, contando com a conivência do diretor do presídio, deixa eu botar no vermelho aqui para você, contando com a conivência do diretor, então olha aqui, ó, a esposa contando com a conivência do diretor do presídio, ingressa na unidade prisional no dia, olha aqui, quem ingressa? Ele ou ela? Ela. Ele foi conivente, tá? Ingressa na unidade prisional no dia de visitas com um aparelho celular e o entrega a seu marido, que está preso, cumprindo pena em razão de condenação definitiva. O diretor do presídio praticou o crime de prevaricação imprópria. Cuidado aqui, meu amigo. Porque o nome é prevaricação imprópria, mas o crime exige, mas é um crime próprio. Por que crime próprio, professor? Porque exige uma condição especial do agente. O agente tem que ser ou o diretor do presídio, ou autoridade, ou funcionário que evite esse acesso, o agente público. Olha aqui, ó. Diretor da penitenciária ou agente público. Então, ele pratica o crime de prevaricação imprópria. Mas você concorda que não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime? Então, se não é qualquer pessoa, professor, por quê? Em qualquer pessoa pratica crime comum. Crimes próprios, a pessoa tem que ter uma condição pessoal para essa prática. Tranquilo? Então, a condição pessoal aqui é ser o diretor da penitenciária ou agente público que tem esse dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho. Tranquilo? Cuidado aqui. E a esposa dele, a esposa do preso, vai praticar qual conduta? Ela vai praticar o delito de favorecimento real impróprio. Perfeito, porque a conduta dela, olha aqui, a banca, colocando o ingresso aqui. Vamos lá ao artigo, rapidamente, tá? O objetivo aqui é sempre dar aquela revisão para você num contexto de praticidade. Olha aqui, olha o 349A, ingressar. Aqui é a banca, exigindo o seu conhecimento. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada. Quem facilita pode ser o diretor? Não. Pode ser o agente que tem aquele dever de impedir o acesso ao preso? Também não.
essa facilitação é sempre de um particular. Porque se for diretor ou se for o agente, não pratica esse crime, pratica o crime de prevaricação imprópria. Muito cuidado aqui, que é questão que sempre cai em prova. Qual é o alerta que eu faço? Lembre-se, quando se trata de concurso de pessoas, tá? Ainda que eles tenham aderido vontade, o diretor do presídio e a esposa do preso, né? Eles tenham aderido vontade, mas o Brasil adota como regra, no concurso de pessoas, concurso de 2 ou mais pessoas para a prática de uma infração penal, a teoria monista ou unitária do concurso de pessoas. O que significa a teoria monista ou unitária do concurso de pessoas, professor? Imagina a seguinte situação. João e Clovinho foram praticar um crime de roubo. Clovinho anunciou o assalto e o João passou subtraindo todos os pertences das pessoas. Cada qual vai responder por aquele roubo na medida da sua culpabilidade. Teoria unitária, une tudo em um crime. Então, aquelas condutas de cada um deles vai se unir naquele crime que eles foram lá praticar. Ou naqueles crimes. Vão responder por aquilo ali na medida da sua culpabilidade. Essa é a regra do artigo 29 do nosso Código Penal. Porém, nós temos exceções à teoria unitária ou monista do concurso de pessoas. Uma das exceções está aqui. O funcionário público, por ser um crime próprio, nessa situação, vai praticar o crime do 319-A. E a esposa, por ser uma particular que está praticando um crime contra a administração pública, vai praticar a conduta do artigo 349-A. Então, aqui nós temos a teoria dualista do concurso de pessoas. Eu já estou avançando com você, levando você para outra temática, que nós temos exceções, então, a teoria monista ou unitária do concurso de pessoas. Legal? Vamos lá. D. O autor que, preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo, atribui-se falsa identidade perante a autoridade policial, a fim de ocultar seus maus antecedentes, ou mesmo a fim de se eximir de eventual responsabilidade penal, comete o crime de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal, ainda que alegue ter agido em situação de autodefesa, sendo esse o entendimento dominante nos tribunais superiores, perfeitamente é a súmula 522 do STJ. Legal? Então, ele atribuiu-se falsa identidade, mesmo que para se eximir ali de uma responsabilidade, ele pratica crime no seu interrogatório, por exemplo. Isso aqui pode acontecer no seu interrogatório, inclusive pode até ser cobrado numa questão aí meio multidisciplinar de penal com processo penal. Cuidado aí, tá bom? 2. Banca FCC, Prefeitura de São José do Rio Preto, auditor fiscal municipal. Segundo o Código Penal, então você sempre tem que ter alerta qual é a fonte da questão. Código Penal, e ele quer também o entendimento dos tribunais superiores, então ele também quer jurisprudência. No caso de peculato culposo, para tudo, professor, qual é o único crime contra a administração pública na modalidade culposa? É o peculato culposo. A regra é o peculato doloso. É a regra. Peculato doloso. Tudo bem? Qual a regra? Peculato doloso. Tranquilo? Mas eu tenho a possibilidade da existência de um peculato culposo? Tenho. É a única forma de crime contra a administração pública na modalidade culposa. Anota isso, porque o examinador pode querer colocar corrupção passiva culposa ou outras condutas, prevaricação culposa. Não existe. Só existe o peculato culposo. Só o peculato é o crime contra a administração pública na modalidade culposa. No caso de peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, precede, é antes, reduz a pena de metade a pena imposta, reduz de metade a pena imposta. Errado, né? O que vai acontecer aqui? Extingue
a punibilidade. Se reparar o dano no peculato culposo antes da sentença, extingue punibilidade. Depois, aí sim, há redução de pena. Então, ele confundiu aqui, exatamente para ver se você domina o tema lá do artigo 312. Então, aqui, ó, o artigo 312, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Beleza? De acordo com a jurisprudência nacional, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de peculato. Veja, em que pese termos divergência aqui, porque é uma matéria sumulada no STJ, e o STF já ter admitido o princípio da insignificância em crimes de peculato, notadamente quando o peculato é praticado pelo particular, né, ou em algumas situações específicas, a questão mais correta que realmente seria a letra B, que é uma súmula. Não se admite o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Tudo bem? Então, aqui, como a banca foi bem específica, seria isso. C. O funcionário público que solicitar para si, diretamente em razão da função, vantagem indevida, pratica corrupção ativa? Não, pratica corrupção passiva, como já visto por nós anteriormente. D. Somente o advogado inscrito na OAB poderá ser sujeito ativo do crime de advocacia administrativa? Não, até porque é um crime do funcionário público contra a administração pública, é o crime de patrocinar, né? Então, patrocinar interesse, não precisa ser advogado. É que o funcionário público nesse crime, ele se traveste de advogado para fins de tentar dar aquele jeitinho brasileiro e por isso gera essa confusão, não há necessidade de ter OAB. E, para a consumação do crime de concussão, é necessário que o agente receba. Vamos lá. Vamos ao crime de concussão. Artigo 316 do nosso Código Penal brasileiro. Você tem que estar muito ligado. Veja, cuidado, eu não gosto quando o aluno ele tem aquele conhecimento encurtado. O que é o conhecimento encurtado? Eu vejo muitos aí falando, não, o crime de concussão é a extorsão do funcionário público. Aí o cara acredita nisso. E ele fica com esse conhecimento pobre. Isso é um conhecimento pobre. Veja, olha o que fala a concussão. Exigir para si ou para outro indiretamente, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Aonde que pode ser o crime de concussão a extorsão do funcionário público? Não pode, porque aqui nós não temos cenários indispensáveis ao crime de extorsão, que é a violência ou a grave ameaça. Veja que aqui na concussão não tem violência ou grave ameaça, tem exigência. Exigir significa um ato de império. O que nós temos que trabalhar aqui é que exigir é diferente de solicitar. Solicitar, está onde, pessoal? Está aqui, ó. A gente já estudou. Olha aqui o 317, corrupção passiva. Tanto o solicitar quanto o exigir da concussão serão ambos, né, crimes formais. Então, vou botar aqui que aqui também é crime formal. O que é o crime formal, professor? Também chamado de crime de consumação antecipada. É aquele crime em que eu não preciso ter a figura do resultado para a sua consumação. Então, eu não preciso ter o recebimento da vantagem indevida para estar consumado o crime. Basta exigir. Basta solicitar. O crime de corrupção passiva, que é aqui, né, que nós temos o solicitar, o receber, que você já estudou,
e o aceitar, aqui, ó, e o aceitar, é um crime que ele possui o âmbito do solicitar, um crime formal, tá? Crime formal, e o crime no receber, o aceitar ainda é divergente, mas aqui eu tenho uma figura de crime material. Ou seja, tem que ter o recebimento. Aqui só. Cuidado, o aceitar é um pouco divergente, mas a divergência está exatamente no solicitar. Solicitar é crime formal. Solicitou, está consumado. Ah, mas ele solicitou, mas ele vai receber a vantagem 5 dias depois. Solicitou, o crime se consumou 5 dias atrás. Mesma coisa aqui, ó. Exigiu, está consumado. Olha só, o negócio é o seguinte, só sai daqui se pagar tal valor. Pronto, concussão. Concussão. Crime formal. Então, não há necessidade do recebimento. Tudo bem? Tudo bem aqui? Olha lá. É necessário? Não, não é necessário. Porque é crime formal. Lembre-se disso. 3. Vamos lá para a questão 3, Sebrasp, Tribunal de Contas de Rondônia, Procurador do Ministério Público de Contas. Carlos. Servidor público municipal, negou-se, após sua função ter sido alterada, a devolver um notebook. Bem público ou particular? É isso que você tem que saber. Sim. Agora, como que ele já tinha acesso a esse bem? Tinha, ó, do município que lhe fora cedido em razão do seu cargo. Dado. Aqui você tem que saber que a posse desse bem era uma posse lícita. Tudo bem? E ele recebeu isso em razão do quê? Do seu cargo. Para a realização, se eu falo em posse lícita, eu falo em posse desviada. Olha aqui, ó. Tem alguém vigiando ele usando o notebook em casa? Não. Ele leva e vai e leva o notebook, volta para o trabalho. O notebook é como se fosse de utilização dele. Para a realização desse serviço. Entende? O notebook está com ele para uma finalidade. Realização de serviços. Olha a finalidade. Que não mais faria a prefeitura. Na delegacia, Carlos informou falsamente à autoridade policial que o aparelho havia sido furtado. Opa! Por alguém. Olha aqui. Aqui é muito importante essa expressão aqui, ó. Por alguém desconhecido. Durante a investigação, verificou-se que o notebook era utilizado na realidade pela filha do servidor para fins particulares. Qual era a finalidade do notebook estar com ele? Para a realização de serviços, mas depois foi descoberto que quem usava era a filha. Considerando-se essa situação hipotética, a legislação penal vigente e o entendimento simulado do STJ, é correto afirmar que Carlos responderá por, vamos lá, peculato furto? Não, não pode ser furto, moçada. O peculato, nós temos alusões doutrinárias a crimes patrimoniais. Quais são? Tem o peculato apropriação, eu tenho o peculato desvio, eu tenho o peculato furto, eu tenho o peculato culposo, aí eu posso ter o peculato estelionato e o peculato eletrônico. Então, o que eu quero que você entenda? Quando eu falo em peculato furto, eu tenho que saber o que é o furto. O furto é subtração, é subtrair. Subtração pressupõe, ó, posse sempre clandestina. Opa! Posse sempre clandestina desse bem. Tudo bem? Então, posse clandestina. Tudo bem.
A posse é clandestina. Então não pode ser peculato furto. E ele fala aqui em denunciação caluniosa. Não é denunciação caluniosa. Daqui a pouquinho o prof vai mostrar para você. Aí ele coloca, letra B, peculato desvio. Opa, está falando em verba pública? Não, porque se for em verba pública, nós temos um crime específico, que é o artigo 315. Mas está falando de utilização diversa. Ele está desviando a finalidade da utilização. Perfeito. Peculato, desvio e falsa comunicação de crime. Perfeito, esse é o gabarito. Peculato mediante erro de outrem, quem que está errado aqui? Quem que foi enganado? O que é o erro, professor? Erro em tudo que você for estudar em direito penal, estelionato, erro. O erro é o engano. Quem que foi enganado aqui? Ninguém. E denunciação caluniosa? Não é. Fraude processual? Não. Fraude processual é crime contra a administração da justiça, mas aqui ele é funcionário público, então ele não pode estar praticando fraude processual. Pode, em alguns cenários específicos, pode. Mas nesse caso concreto aqui, não há que se falar em fraude processual, nem mesmo em favorecimento real. Prof, por que não é denunciação caluniosa, prof? Vamos lá no código. Sempre quando você tem dúvida, você tem que lateralizar o conhecimento. Né? Quando você lateraliza o conhecimento, olha aqui, ó. Eu até já deixei aqui até anotado para você. Olha aqui. O que é a denunciação caluniosa? Dar causa à instauração de inquérito, procedimento investigatório criminal, que é o PIC, né, do MP, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil, ação de improbidade administrativa contra alguém. Então tem que ter alguém definido, não pode ser alguém desconhecido. E a questão fala que quem furtou lá o notebook, quando ele fala mentirosamente, né, astuciosamente, ele fala que foi uma pessoa desconhecida. Então não pode ser denunciação caluniosa. O que ele fez? Ele fez uma falsa comunicação de crime ou contravenção, provocar a ação da autoridade comunicando-lhe ocorrência de crime, ele comunicou o crime de furto ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Tudo bem? Olha aí que interessante como você começa a construir, pavimentar sua história no âmbito dos crimes contra a administração. Show de bola? Vamos lá. 4. Banca da UFMT, né? Universidade Federal de Mato Grosso, Prefeitura de Rondonópolis. Vamos à questão. Gentil. Olha o Gentil aqui, ó. Zé Gentileza. É ele aqui, ó. Gentil. Servidor público? Sim. Qual função? Aqui é o ponto. Cargo de fiscal tributário do município de Rondonópolis. Então, falou função inerente a tributo, você já liga o seu alerta. Ele não é um servidor público comum, ou até mesmo um policial, algo do tipo. Não, ele exerce questões tributárias, fiscalização tributária, já levanta o alerta. Ao realizar a fiscalização na sede da empresa JKL Serviços, constatou que a pessoa jurídica não emitiu nota fiscal relativa a serviços prestados a seus clientes. Diante disso, um dos sócios da empresa, então, o que aconteceu? Diante disso, um dos sócios da empresa ofereceu-lhe, determinada quantia em dinheiro para deixar de lançar o imposto apurado. Veja que a banca quer saber o que o Gentil praticou. Olha lá. Caso o Gentil aceite, então houve o oferecimento e houve a aceitação. Não houve? Se não, a proposta que lhe foi feita, a conduta configura, e aí aqui, cuidado. Até aqui a questão, achei que a questão foi até leve. Se ela coloca aqui, a letra E, colocando aqui, corrupção passiva, artigo
317 do CP, né, do Código Penal, ela derruba todo mundo. Tá? Isso pode voltar a cair na sua prova. Por quê, professor? Sonegação fiscal? Não é. Não tem nada a ver com sonegação fiscal. Abuso de poder tributário? O fiscal está abusando? Não, ele estava fazendo a fiscalização, mas ele acabou aceitando a oferta. Tá? Crime de peculato? Não. Peculato é desviar, é se apropriar, é subtrair. Não é peculato. Crime funcional contra a ordem tributária. Perfeito. Mas aqui você tem que tomar cuidado. Professor, mas é uma corrupção passiva. Tem todas as características da corrupção passiva. Todas. Mas aqui, meu amigo, existe um princípio em direito penal quando você está diante de um conflito aparente de normas. O que é um conflito aparente de normas, professor? É um conflito aparente, porque na lei penal não existe conflito. Ou é isso ou é aquilo. Mas podem ter situações nebulosas que eu tenho que utilizar a solução desse conflito aparente de normas para eu chegar qual é a norma adotada a esse caso concreto. Para a solução de um conflito aparente de normas, eu tenho 4 princípios. Eu tenho o princípio da consunção, que o crime fim absorve o crime meio. Eu tenho o princípio da especialidade, que a norma especial absorve a norma geral. Eu tenho o princípio da subsidiariedade, que o crime final absorve aquele crime subsidiário, aquele crime que está no percurso da descrição típica. E eu tenho o princípio da alternatividade, quando eu estou diante, por exemplo, de um tipo alternativo misto, que é o caso lá, por exemplo, na lei de drogas, o artigo 33, que eu tenho 18 verbos, expor à venda, vender, trazer consigo, transportar. Qual verbo eu vou empregar para esse caso concreto? Eu tenho que alternar, ou é esse ou é aquele. Daí o nome, princípio da alternatividade. Então, aqui, você tem que conhecer. Por quê? Porque quando fala em fiscal tributário e ele solicita, ele não pratica o crime de corrupção passiva. No caso que ele não solicitou, ele aceitou. Ele aceitou. Você ia ser induzido a marcar essa letra E aqui que o prof criou aqui, ó. Corrupção passiva do artigo 317. Mas cuidado, porque aqui tem previsão expressa na Lei 8.137 de 90, lá no artigo 3º, inciso 2. Tudo bem? Inciso 2. Prof, Então, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Olha aqui, até trouxe aqui para você, ó. Olha aqui, ó. 8.137, opa, faltou aqui. 8.137 de 90, constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos lá no Código Penal, mas então ele, ó, é uma especialidade. Exigir, então, a concussão também quando for aspecto de fiscalização tributária é crime específico. Norma especial, a Lei 8.137, prevalece sobre a norma geral, que é o Código Penal. Solicitar, olha a corrupção passiva aqui também, receber corrupção passiva, para si ou para outro, já está fora da função, iniciar seu exercício em função dela, ou aceitar a promessa. Olha lá. Para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Falou tributo, falou agente tributário, o alerta tem que ligar. Professor, e aí eu tenho um outro cenário. Eu tenho um cenário que não é previsto na Lei 8.137, que volta para o Código Penal, que é o excesso de exação, que a gente vai estudar daqui a pouco. Show de bola? Olha você grande aí. Quem te segura? Ninguém, meu irmão. Vamos com tudo para cima. Vamos lá. Então, aí, cuidado com a questãozinha
que ela poderia ser ainda mais capciosa se viesse essa letra E. Tá? Então, atenção para isso em prova. 5. Banca Vunesp, Prefeitura de Francisco Morato, Procurador, né, Municipal. A respeito dos crimes contra a administração pública previstos no artigo 312 a 359-H do Código Penal, assinada a alternativa correta. O crime de favorecimento pessoal, então ele quer a correta. Favorecimento pessoal, 348. Só se caracteriza se o auxílio é prestado a autor de crime a que se comina a pena de reclusão. Opa, olha a questão aqui. Questão boa. Vamos lá ao 348. Vamos lá ao 348. Olha aqui o 348. Favorecimento pessoal. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão. Tudo bem? Tudo bem? Olha aqui, mas é fato atípico se for de detenção, professor? Não, olha o parágrafo primeiro aqui, ó. Se a pena não é se ao crime não é cominada pena de detenção, a pena é menor, mas continua sendo favorecimento pessoal. Vamos lá. Então, ele quer a correta. Ele quer a correta. É correta, professor? É correta? Só, olha aqui, ó, olha o que decidiu a questão. Só, não, reclusão ou detenção. Porque nós temos um parágrafo. Ele exigiu um conhecimento aqui seu, um conhecimento severo. Tá? B. O crime de tráfico de influência do artigo 332 é próprio de funcionário público? Não. Não, é um crime comum. Tá? O crime de tráfico de influência é um crime comum. C. O crime de violação de sigilo funcional só se caracteriza se da revelação resultar prejuízo à administração pública. Negativo. Negativo. Olha aqui o 325. Vamos à redação. Olha aqui o 325. Revelar fato que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Falou em prejuízo aqui? Hã? Falou? Não. Agora, se da ação resulta dano à administração, o que vai ser? Ou a outra, a pena é maior. Seria uma espécie de uma forma qualificada aqui da violação do sigilo funcional, mas não exige o dano. Então, aqui é também, então, olha lá, olha o só de novo. Uma palavrinha, hein? Uma palavrinha. Já pensou ficar por uma aqui, perdendo a questão por conta disso aqui? Tem que estar atento. D. O crime de corrupção ativa só se caracteriza se o ato de ofício em razão da vantagem oferecida ou prometida for omitido, praticado ou retardado. Não. Ofereceu, está praticado. Prometeu, está praticado. Crime formal. Tudo bem, galera? Cuidado aqui. Lembra que pode ser isolado? Lembra que pode ter a corrupção ativa isolada sem ter a aceitação ou recebimento pelo funcionário público? Cuidado. Então, de novo, o só. O só decidiu essa questão. E o crime de desacato só se caracteriza se o funcionário público estiver no exercício da função ou em razão dela. Correto. Então, desacato aqui, correto. Correto. Tá? Então, atenção aí para as redações textuais. Muito cuidado. Questãozinha 6, Vunesp, Prefeitura de Campinas, agente de fiscalização. MEV. O que é MEV? Funcionário público. Trabalha onde? Tributário? Não, posto de saúde. Ele é vizinho de Tícia, moça com quem ele gostaria de namorar. Então, Médio já estava ali espichando o olho para cima da Tícia. Aí, Tícia aí, ó. A Tícia. Beleza?
Em determinado dia, Mévio... Cadê? Em determinado dia, Mévio encontra Tícia acompanhando a mãe, senhora que necessitava de atendimento médico não urgente, na fila de espera, por ordem de chegada, critério de atendimento estabelecido pelo serviço público. Para impressionar, né? Tícia, Mévio coloca a ficha cadastral de sua mãe à frente de outros pacientes, sendo ela chamada logo à sala do médico. Em gratidão ao gesto, Tícia decide ir ao cinema com Mévio. Mévio, então, estava achando que estava se dando bem. Olha lá, a Mévio aí. Mévio estava grande. Ele estava achando que ele estava se dando bem. Diante da situação hipotética, Mévio praticou, em tese, o crime de corrupção passiva? Não. Ele não solicitou vantagem, ele não recebeu, ele não aceitou. Então, não pode ser. Falso. Prevaricação? Correto. E aqui eu já quero alertar você, daqui a pouquinho. Advocacia administrativa não, condescendência criminosa não, e concussão ele não exigiu nada, então não pode ser concussão, que você já sabe. A prevaricação, todo mundo pensa que a prevaricação sempre será, um crime omissivo. Um deixar de fazer. Cuidado. Eu tenho... Então, a prevaricação, não é omissivo. Ele não é omissivo. Mas nós temos o imaginário que é omissivo. E está lá escondidinho. Vamos à leitura do código. Tem que ir no artigo 319. Prof, vem comigo no 319. Olha lá. Retardar, omissivo. Ou deixar de praticar, omissivo. Indevidamente, ato de ofício. Mas olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Praticá-lo, uma conduta comissiva, um agir. Meus amigos, cuidado aqui, porque como é que cai em prova, professor? Eu vou fazer aqui um trocadilho com você. Nós temos no artigo 317, lá na corrupção passiva, nós temos uma figura. Qual é a figura, professor? A figura da corrupção passiva privilegiada. Eu vou copiar aqui e vou colocar lateralmente para você. Sério, professor? Sério. É importante você ter essa construção. Senão você vai ser presa fácil pelo examinador. É uma questão lógica, é uma questão de raciocínio lógico. Você vai dar mole para o examinador. Opa, não é isso não, prof. Você vai dar mole para o examinador. Deixa eu colocar aqui embaixo, fica melhor. Aí. Vai dar mole para o examinador. E não é isso que eu quero aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. É você dando mole para o examinador. Show de bola? Então, veja só. Olha o que eu quero de você aqui. Então, nós vamos ter a prevaricação. Prevaricação, professora? Sim. Olha a prevaricação aqui. Então, a prevaricação, você vai colocar a prevaricação aqui dentro desse contexto. Lateraliza o conhecimento, fica tudo mais fácil. Tá? E você vai ter o parágrafo 2º do 317 lateralizado. Perfeito. Olha aqui. Aqui nós temos a corrupção passiva privilegiada. Ok? E aqui nós vamos ter a figurinha da prevaricação. Prof, por que você está me mostrando isso? Porque é assim que vai cair na sua prova, é assim que ele se comporta. O examinador, ele se comporta dessa forma em prova. Show de bola? Então, a corrupção passiva privilegiada. Observe só. A diferença está no que a gente chama em direito penal do especial fim de agir. O especial fim de agir da corrupção passiva privilegiada é um pedido, a existência de um
pedido, tudo bem? A existência de um pedido ou de uma influência de outrem. Então, é sempre algo de fora, é sempre algo externo. Tudo bem? É sempre algo, o pedido ou a influência. É sempre algo, externo. Na corrupção passiva, privilegiada. Agora, na prevaricação, é sempre algo interno. Cara, você guardou isso, não é brincadeira, não. Você já escapou de boa parte das questões de prova inerentes a essa temática. Olha aqui, satisfazer interesse. Ele queria conhecer a Tícia, né? Ou até mesmo sentimento pessoal. Ele, nutria um amor platônico pela Tícia. Falou, vou me dar bem. E aí? E aí ele vai abraçar o crime de prevaricação, no caso aqui. Porque a prevaricação não é um crime omissivo. Porque ele pode ter duas condutas até caracterizadoras de um crime omissivo, mas nós temos o praticar. Observe que são muito semelhantes. Olha aqui, olha a corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário público, né, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou a influência, sempre externo. Meu irmão, me ajuda aí, tal. Esses são os crimes do jeitinho, famoso, né? Jeitinho. Tudo bem? E a prevaricação? A prevaricação é algo interno. Dó, ficar com dó. Poxa, tadinho, não vou fazer isso não. Pô, esse cara aí é gente boa, não vou fazer isso com ele não. Tudo bem? É interno. É interno. Amizade. Ele nutre a amizade. Ele nutre a amizade. Não vou notificar. Veja que ninguém pediu nada para ele. Ou ninguém influenciou em nada. Ele, por si só, é um sentimento interno do servidor público. Cuidado isso aqui. Tá? Eu tinha que fazer essa distinção com você, já deixando você cada vez maior para a sua prova. Então, aqui, tranquilo, questãozinha aí, letra B. B de bola, né? 7. Unesp, Prefeitura de Campinas, agente de fiscalização. Caio trabalha em uma repartição pública e tem por função cuidar do almoxerifado. Então, ele cuida do almoxerifado, olha lá, a função dele. Todos os dias, antes de sair, Caio tranca as portas dos armários de suprimentos. Em determinado dia, Caio, que está com o filho internado, saiu às pressas, esquecendo de fechar 2 dos armários. No dia seguinte, ao chegar na repartição, Caio percebeu que suprimentos de alto valor tinham sido furtados. Diante da situação hipotética, Caio, em tese, praticou o quê? Não tem nem dúvida, né, moçada? Peculato culposo. Ele tem dolo? Ele teve dolo de se apropriar, de desviar ou de subtrair? Claro que não. Ele não praticou, então, furto nem apropriação, também não tem dolo de induzir alguém em erro, e ele não praticou crime algum, então o faixa branca ficaria na dúvida entre a A e a E. Você sabe o que é culpa. O que é culpa, moçada? Via de regra, tá? Culpa. Ofensa a um dever, objetivo de cuidado. Então, se ele não teve ofensa, então, olha, ele foi o quê? Para ser culpa, professor, ele tem que ofender. Deixa eu até melhorar isso aqui para você. Melhor eu refazer aqui para você. Vai apagar tudo. Veja, a culpa é o ofender. Então, a culpa pressupõe um ofender a um dever objetivo de cuidado. Legal. O que é essa ofensa, esse dever objetivo de cuidado? É a pessoa ser diligente, é a pessoa agir com cautela. Quem pratica uma conduta culposa, age, ele foi o quê?
age com descuido. Ah, professor, mas ele tinha uma motivação, o filho estava mal, estava internado, mas ele foi descuidado? Isso aí vai discutir lá dentro do processo. Talvez no âmbito administrativo, dependendo do regime jurídico, pode até ser. Mas ele foi descuidado, isso é inegável. E concorreu com que outrem viesse e praticasse a subtração daquele bem. Qual crime? Peculado culposo. Se ele reparar esse dano antes da sentença, professor, extingue a punibilidade. Se o funcionário público concorre culposamente, leia-se, com descuido, para o crime de outro. Ele foi descuidado, sempre foi diligente. Aquele dia ele não trancou as duas portas. Se ele reparar esse dano antes da sentença, extingue a punibilidade. Se for posterior, reduz a pena. Tudo bem? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Olha você aí grande. Então, número 7 aí, tranquila para a gente matar. 8. Prefeitura de Campinas, agente de fiscalização, Banca Vunesp. O funcionário público que na cobrança de contribuição social, olha aqui, ó. Lembra que eu falei? Tributo, contribuição social, agente tributário, alerta ligado? Alerta ligado? A contribuição social era indevida? Não, ela era devida. Emprega meio vexatório ou gravoso. Eu imagino você com um agente de fiscalização, alguém deve um tributo ou uma contribuição social. É devido. Aí chega na prefeitura municipal a pessoa para fazer um outro serviço, e aí aquele funcionário público anuncia no alto-falante: eis que chegou a caloteira do município, o caloteiro do município. Opa, esse é o meio correto de se cobrar, ainda que devido. Tributo ou contribuição social? Não, esse é um meio vexatório ou gravoso. O faixa branca vai cair na questão de provas se o examinador colocar que foi injúria, difamação, crimes contra a honra. Ele vai cair nessa. Não é. Tudo bem? Não é. Quando se emprega o funcionário público no meio de cobrança de tributo ou contribuição social, devido, tá? Nós temos dois cenários, o devido e o indevido. Ele emprega um meio vexatório ou gravoso. Vexatório, esposa vexando a pessoa. Qual é o crime, professor? É um crime que, na verdade, deveria, redacionalmente falando, não deveria estar ali junto com a concussão. Ele deveria ser um tipo penal autônomo. E ele é. Tá? Doutrinariamente, ele é considerado. Qual é o crime? O crime de excesso de exação. Vamos lá, a leitura dele. É importante que você o conheça, porque ele aparece em prova. O excesso de exação está no parágrafo 1º do 316, olha aqui, junto com a concussão, mas ele é considerado um crime autônomo. É um tipo penal. Se o funcionário exige, olha lá o tributo, você alerta, falou tributo, aqui a banca ainda foi mais maliciosa, jogou a contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, olha lá, se ele cobrar indevidamente, é um cenário, já é excesso de exação. Mas se for devido, então tem dois cenários. Cobrou indevidamente? Cobrou? Se o funcionário exige, veja que ele não está solicitando, ele exige. Tributo ou contribuição que sabe indevido, não, o cara já pagou, estou exigindo, não, tem que pagar, tem excesso de exação. Agora, se for devido, a pessoa deve, o particular deve. Ele emprega nessa cobrança o meio vexatório ou gravoso, nós estamos diante do excesso de exação. Tudo bem? Atenção para isso aqui. Atenção demais para isso aqui. Tá? Então, aqui, gabaritão aí, letra C. Vamos lá. Banca Consulplan, TJ de Minas Gerais, titular de serviços de notas de registro para provimento.
Vamos lá. A respeito do crime de peculato e suas várias formas de ocorrência, assinale a alternativa correta. No peculato furto, o funcionário público tem a posse? Ele tem a posse? Nunca. Falou furto, falou em posse clandestina. Ele não tem a posse. Errado. Olha como é que você vai se ambientando, olha. Olha como é que você vai ficando grande, ó. B. No peculato mediante erro de outrem. Está lá no 313 aqui, ó. É o chamado doutrinariamente de peculato estelionato. Somente ocorre infração penal se o erro do terceiro foi diretamente provocado pelo servidor. Que se apropria do bem? Não, não, aqui está errado. Vamos lá e entender o porquê. Olha aqui, olha aqui, olha o 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade no exercício do cargo que recebeu por erro de outrem. Então, ele, olha aqui, olha a questão, o que a questão fala? Olha o que a questão fala. No peculato mediante erro de outro, somente ocorre a infração se o erro do terceiro foi diretamente provocado. Não, ele não provoca, a pessoa já está em erro. Tá? A pessoa já está em erro. Porque se for nessa redação aqui, é peculato apropriação. Se for nessa temática aqui. Olha aqui. Aqui a pessoa apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Veja que quem está em erro, ó, quem que está enganado? Quem que está enganado, hein, professor? Quem está enganado é o particular. O funcionário público em nenhum momento induziu ele ou instigou ele a estar em erro, mas ele vendo o erro, vou me dar bem, o cara está errado aqui, aí se apropria. É esse o peculato, a apropriação, é o peculato estelionato, que é o peculato mediante erro de outro do 313. Detalhe redacional, tem que estar muito ligado aqui. Tá? Se caso terceiro estranho à administração pública pratique o crime de peculato apropriação em concurso com o intraneus. Quem é o intraneus? É o servidor público. Olha o termo aqui, ó. Termo em latim, para você entender. Este responderá por peculato e aquele por apropriação indébita. Ó, caso terceiro, estranho à administração, pratique o crime de peculato apropriação em concurso com intraneus. Este responderá por peculato, intraneus. E aquele por apropriação indébita. Galera, aqui é o tema concurso de pessoas nos crimes contra a administração pública. Um tema sempre perigoso, tá? Via de regra, é cobrado ele no peculato furto. Tudo bem? O que acontece? Concurso de pessoas, ó. O que é o concurso de pessoas, professor? Adesão de vontades de duas pessoas ou mais para a prática de um crime. O Brasil adota no concurso de pessoas, você já aprendeu hoje, teoria unitária, ou também chamada de monista, do concurso de pessoas. Já aprendeu isso? Você já está grande aqui. Tá, beleza. Professor, mas eu já estudo isso há muito tempo, então você está revisando. Direito penal tem que calçar sandália da humildade. Se não calçar, já era. Beleza. E aí você tem que saber o seguinte, olha lá. Quando se trata de crime contra a administração, eu tenho duas situações. Então, concurso de pessoas
nos crimes, contra a administração pública. Esse é o nosso tema de agora. Como é que vai ser isso, hein, professor? Veja, eu tenho o Juquinha e eu tenho o Clovinho. Clovinho é quem, professor? Clovinho é o servidor público. E o Juquinha? O Juquinha é o particular. Tudo bem? Quem é o Clovinho? Clovinho, servidor público. Funcionário público para fins penais. E o Juquinha? Particular. Então, problema 1. Problema 2, eu tenho as mesmas figuras. Juquinha, particular. E eu tenho o Clovinho, servidor público ou funcionário público para fins penais, como você queira chamar. Tá. Veja, em ambas as situações ocorre a adesão de vontade. Então, o Juquinha particular conhece o Clovinho lá do bairro. Pô, e aí, meu amigo? Tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo? Quanto tempo, rapaz? O que você anda fazendo da vida? Clovinho fala para ele, olha, eu sou funcionário público de determinada repartição pública. Você está brincando? É mesmo, rapaz? Parabéns, poxa. E você? Não, eu fiquei aí vagando pela vida e estamos aí levando a vida. Tá, então Juquinha, particular, não vi o Clovinho há um bom tempo, o Clovinho conhece ele do bairro, e o Clovinho é servidor público. Já sabe, ele sabe dessa condição. E aí o Juquinha fala, e aí, cara, e lá no órgão que você trabalha? Tem coisa boa lá? O que tem lá? Tem muito computador? Tem. Inclusive, cara, pô, dá para a gente fazer alguma coisa lá. Tem vários notebooks que estão lá numa sala e eu tenho acesso, eu consigo abrir aquilo lá facilmente. Opa, vamos lá então. Pô, a gente vende, fatura e junta a grana aí, fica um dinheiro para cada um. Opa, aderiram à vontade? Então, olha aqui. Ó, adesão de vontade. Perfeito. E aqui tem uma característica. Qual é a característica, professor? O particular. Quem é o particular, professor? O Juquinha. Ele sabe, ele sabe da condição de funcionário público, né, do Clovinho. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Se ele sabe, ambos vão responder aqui pelo crime de peculato. Tudo bem? Por que que eles vão responder pelo crime de peculato? Porque aqui está o artigo 30 do Código Penal. Veja que a condição de funcionário público do Clovinho é uma condição pessoal dele. Então você já tem que saber que o particular poderá cometer um crime contra a administração pública. Então ambos aqui vão responder por peculato. Vamos lá no artigo 30? Importante para você visualizar, hein? Importante a beça. Importante a beça. Se não souber isso aqui, presa fácil na prova. Artigo 30. Olha o artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Então, via de regra, a condição dele de funcionário público, não se comunica, salvo quando elementares do crime. É elementar do crime de peculato ser funcionário público? É. Então, ela vai se comunicar. Entenderam? Vai se comunicar com o comparsa dele, com o coautor, que é o caso particular. E aqui tem um outro detalhe. Como o Brasil não admite a responsabilidade penal objetiva, ele tem que saber da condição de funcionário público.
Tudo bem? Tudo bem? Então, olha lá. Beleza. E a situação 2, hein, professor? Mesmo caso. Tem adesão de vontades igualzinho. Olha lá. Igualzinho. Igualzinho. Só que aqui o particular, que é o nosso querido Juquinha, ele não sabe da condição de funcionário público do Clovinho, que é o seu comparsa. Nesse caso, como é que vai ficar, professor? Como é que vai ficar? Juquinha particular, se for o caso de um furto, peculato furto, vai responder por furto, aqui até qualificado pelo concurso de pessoas, e o funcionário público vai responder pelo peculato. O que vai acontecer aqui? Mais um caso de exceção à teoria monista ou unitária do concurso de pessoas. Nesse caso aqui será uma teoria dualista, cada qual vai responder pelo seu crime. Tá? Então, vamos lá à questão. O que ele colocou? Corre peculato aqui. Caso terceiro estranho de administração pública pratique o crime de peculato apropriação em concurso com entregueus, este responderá por peculato e aquele por apropriação? E aí? Tá? Aqui, galera, tem várias peculiaridades aqui. Essa questão, a letra C, que ela não, ele quer o que nessa questão aqui? Ele quer o correto. Será a alternativa correta, tá? Várias nuances aqui, tá? Tem divergência doutrinária, alguns entendem que não é possível a participação do particular em crimes contra a administração quando for peculato apropriação. Aqui a questão, ela não discorreu se houve esse cenário de saber ou não. Esse é um ponto. O que leva a crer o fato de saber poderia ser em concurso? Professor, mas teve adesão de vontades? Teve. Inclusive, até teve concurso, sim. Só que aqui, ó, há a subdivisão, pelo fato dele não saber da condição pessoal, que é o artigo 30. Então, aqui a questão, na minha visão, ela ficou um pouco incompleta. Mas por uma lógica, tá? Por uma lógica, essa questão do em concurso aqui estaria errada, porque ambos responderiam pelo peculato. Tudo bem? Mas é uma questão truncada essa letra C. Eu tenho que alertar você. D. Ocorre peculato na forma culposa quando o servidor público encarregado da guarda e segurança do patrimônio da administração, olha lá as formas de culpa, por negligência, imprudência ou imperícia, infringe o dever de cuidado. Ele foi o quê? Descuidado, permitindo involuntariamente que terceiro se aproprie, desvie ou subtraia bem público. Essa aqui foi considerada correta. Na minha visão, ela não é correta. Tá? Por quê, professor? Essa palavra aqui a tornou, na minha visão, essa aqui é boa de recorrer. Tá? Por quê? Porque culpa tem voluntariedade. Quando eu falo em fato típico, eu tenho fato típico. Lá no fato típico, o primeiro elemento é conduta. Conduta humana, voluntária, comissiva ou omissiva, um agir ou um deixar de agir, dolosa ou culposa. Então, dentro de conduta, eu tenho voluntariedade, não importa se é dolosa ou culposa. Então, involuntariamente, ele estava indo muito bem. Quando ele falou involuntariamente, então aqui é uma questão boa de recurso, tá? O gabarito é esse, mas aqui nós discutimos vários temas importantes para a sua aprovação. Esse é o meu objetivo aqui. Vamos lá para a questãozinha 10, para fechar. Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgo que o item é subsecutivo. Segundo o STJ, a previsão legal do crime de desacato a funcionário público no exercício da função não viola o direito à liberdade de expressão e de pensamentos previstos no Pacto de São José da Costa Rica. Correto.
que não há violação, né? É um crime do particular contra a administração pública. Show de bola, meus amigos? Olha que tema interessante, que tema importante para o nosso concurso, para que você esteja cada vez maior na sua aprovação. Tudo bem? Com isso, a gente pontua aqui mais um tema forte de cobrança que você, sem dúvida alguma, teve uma construção aqui lógica para não deixar uma questão escapar. Um grande abraço, até a próxima, vamos com tudo.